Bom dia, eu sou Vera Lúcia das Pepe, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz. Eu agradeço muito a presença e a disponibilidade de vocês, não só em meu nome, mas também no nome das professoras Ilegonda Maria do Tio Dovaz, da Faculdade de Medicina da USP, e de Guacira Correia de Matos, da Faculdade de Farmácia da UFRJ, com quem eu tenho a honra de dividir a organização desse seminário internacional de regulação de medicamentos e farmacovigilância. O objetivo dele é discutir os desafios da regulação, tendo em vista as características de inovação, registro e incorporação de novos medicamentos, especialmente aqueles que não apresentam evidências robustas de eficácia e segurança. Nós partimos do pressuposto de que o registro sanitário de medicamentos efetuado pelas agências reguladoras se constitui um ato que não é somente regulatório, mas que é um ato de proteção da saúde, e que a atuação dessas agências, antes, durante e depois da comercialização de novos medicamentos, minimiza a ocorrência de eventos adversos. Esse seminário foi pensado em 2019, e, na medida do possível, nós tentamos introduzir algumas discussões importantes da pandemia, e especialmente trouxemos a questão das vacinas. Na organização dessas 3 manhãs, nós vamos ter uma conferência, um pequeno intervalo, seguido de uma mesa redonda. A realização desse seminário só foi possível pela disponibilidade das nossas convidadas e convidados, que se dispuseram a estar aqui conosco, mesmo que virtualmente, nessa troca de informações e experiências. Inicialmente proposto para acontecer de forma presencial, só podemos transformá-lo em virtual com o auxílio das firmas Hoffman Technique e Infrobrand, a quem agradecemos. Agradecemos também o financiamento da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, e o apoio da pós-graduação em Saúde Pública da ENSP e do meu Departamento de Administração e Planejamento. Nós esperamos que vocês possam aproveitar esse seminário, que foi pensado e organizado por nós 3 com muito carinho, e chamo, então, o moderador da nossa conferência de abertura, o Dr. Adalton Ribeiro, que é farmacêutico bioquímico, especialista em gestão de vigilância sanitária, com MBA em Economia e Avaliação de Tecnologias em Saúde, e que atualmente é consultor da OPAS no Departamento de Gestão e Inovação de Tecnologia em Saúde do Ministério da Saúde, e é também professor de pós-graduação. Muito obrigada, Adalto, pela sua presença. Passo para você, então, o comando da conferência de abertura. Obrigado, professora, pelo convite. Bom dia a todos que vão ter o prazer aí de assistir a esse seminário internacional. E nós teremos agora na sequência a palestra do Dr. Albert Figueiras, na minha opinião, com um pouco de viés, aí, o grande especialista global de farmacovigilância. Então, o Dr. Albert foi um parceiro durante os anos em que estive à frente da farmacovigilância aqui no Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, e o Dr. Albert também é um grande parceiro da farmacovigilância do Brasil, desde lá do DERLA, ainda nos anos 90, não quero denunciar a idade de ninguém aqui, mas o Brasil, em relação à farmacovigilância, deve muito ao Dr. Albert. Então, da minha parte, é um prazer apresentá-lo para essa conferência, falando de desenvolvimento, inovação tecnológica e valor terapêutico de medicamentos. Então, só antes de você, para já passar a palavra para você, querido Dr. Albert, quando eu vi o tema da sua palestra, eu lembrei de um artigo, que talvez a gente tenha discutido ele lá atrás, era um artigo do BMJ de 2014, em que ele falava de inovação, e ele fez uma análise sobre os 20 medicamentos que entraram no mercado de um país europeu, se não me engano, a Alemanha, e ele falava assim, estão falando de inovação, mas existem alguns critérios para a gente chamar de inovação, que ele falava, você ter um medicamento que trata uma doença para a qual não tinha tratamento, você ter um medicamento que trata melhor uma doença, seja os critérios tanto de eficácia e de segurança, e algo interessante lá atrás que ele trazia, que é você trazer o medicamento maduro
para tratar uma doença nova, e com isso você consegue ter um medicamento com eficácia, segurança, a um preço acessível, que torna, né, essa questão a disponibilidade do medicamento. E com a Covid a gente teve de tudo, né, nesse momento, entendeu? Então a gente conseguiu, sempre lembrei desse artigo, porque a gente passou por tudo isso, e no final das contas a gente está dependendo das vacinas, tá? Então, o Dr. Albert é médico, farmacologista, né? E atualmente consultor da Organização Mundial da Saúde e do Banco Mundial. Dr. Albert, a palavra é sua e será um prazer, como sempre, assisti-lo. Muito obrigado, Adalton, e o prazer é meu. Muito obrigado também pelas suas palavras. E muito obrigado, Guacira Vera, por ter me convidado nesse seminário para falar de um assunto que, na verdade, me fez pensar um pouco, não? Desenvolvimento, inovação e novidades. Vamos tentar falar um pouco sobre esses assuntos. Então, deixa eu passar a primeira slide. Isso aí é uma imagem do Botafogo, da loja dos Sears do Botafogo, nos anos 70, no ano 74 exatamente. Eu não sei como era a loja Sears no Botafogo, mas eu lembro da loja Sears em Barcelona. E, na verdade, era uma loja que tinha muitas novidades, muitas coisas atraentes. Por exemplo, isso daí. Isso daí era uma das novidades da loja Sears e simplesmente são vestidos de papel. Eu queria chamar a atenção sobre isso. Os vestidos de papel, na época, começos dos anos 70, finais dos 60, eram uma grande novidade, ou foram uma grande novidade. Mas eu queria mostrar para vocês outra imagem. E a outra imagem da mesma época é essa daí. Esse senhor daí, um engenheiro da Motorola, está segurando o que for, na época, o primeiro telefone celular. O primeiro telefone celular da história. Um aparato enorme, aproximadamente de 1 quilo de peso. Bom, agora eu queria convidar que vocês olhassem essas duas imagens e que vocês pensassem a transcendência dessas duas imagens há 50 anos vista. Provavelmente, a imagem da esquerda, os vestidos de papel, ninguém lembra. Mas, essa outra coisa novedosa, que foi o telefone celular, tem revolucionado o mundo. Eu acho que essa é a imagem das novidades e das inovações. A diferença entre uma novidade, uma coisa diferente, mas que, bom, como aqueles fogos feitos de palha, começam e pouco depois desaparecem. Em cambio, as inovações chegam para ficar, chegam para transformar a nossa existência. E isso também acontece com os medicamentos. Mas antes de passar aos medicamentos, vamos continuar um pouquinho mais com o símil dos telefones celulares. Como acontece com qualquer inovação, tem companhias, empresários que ficam de olho e quando alguém descobre ou coloca no mercado uma coisa realmente diferente, inovadora, muitos tentam fazer cópias para levar um pedaço do bolo, que nesse caso são os ganhos do mercado. E isso aconteceu também com os celulares. E aqui tem
unas imágenes dos diferentes modelos de celulares que têm aparecido durante esses anos. Eu queria chamar a atenção de vocês porque, na verdade, não todos esses modelos são simplesmente cópias. Se vocês observam os primeiros três modelos, os que estão na esquerda, são cópias um do outro. Provavelmente tentam reduzir o tamanho, porque, na verdade, a ideia é um telefone móvel, ou seja, um telefone que você possa colocar no bolso, que você possa transportar. Mas essas cópias, todas elas, tinham um problema. E é o mesmo problema que acontecia com o aparelho original. Tinham a antena. Precisavam a antena para poder comunicar, para poder estabelecer comunicação com o satélite e depois com a pessoa a chamar. Mas, num momento determinado, tem um fabricante que não copia, tem um fabricante que faz uma inovação. E esse é o quarto telefone. O fabricante coloca a antena no interior do telefone. Então, desaparece o grande problema dessa coisa extensível, não extensível, dura, que molestava para colocar no bolso ou para manipular esse telefone. A partir desse momento, a partir da segunda inovação, os telefones internalizam a antena. E assim, continuam saindo cópias desses telefones. Com as novas aplicações, os telefones e, portanto, as cópias precisam de uma coisa, precisam de uma tela maior. Mas o problema é que temos um telefone, queremos telefones cada vez menores, com maior tela, mas os telefones precisavam de um teclado. E o grande inconveniente de um teclado pequeno são os nossos dedos. Os nossos dedos têm um tamanho e esse é o tamanho. Não se pode fazer muito com isso. Portanto, chegaram muitas cópias até que tem uma nova inovação, que é a inovação na qual transforma todo o telefone numa tela. E o teclado, que era o grande problema, é um teclado que você pode, é um teclado táctil e um teclado que desaparece quando você não precisa dele. Bom, eu gosto especialmente deste exemplo dos telefones celulares, porque, na verdade, o mundo dos medicamentos é bastante semelhante. Por desgraça, porque uma coisa são os celulares, os vestidos, o mundo da moda, e outra coisa são os medicamentos que servem ou deveriam servir para curar as pessoas. Aqui coloquei essa tabela. Essa tabela é de um número do jornal francês Prescrire, na verdade da versão internacional do jornal Prescrire. Esse jornal o que faz é avaliar a qualidade terapêutica, o valor terapêutico dos medicamentos. E é um jornal com bastante prestígio na França e fora da França. Bom, no ano 2012, eles publicaram um artigo analisando os medicamentos comercializados na França entre 2002 e 2011. No total, tinha 946 medicamentos que entraram no mercado nesse período. Mas eu quero chamar a atenção de vocês sobre esta partezinha verde do gráfico de pizza. Essa partezinha verde corresponde à proporção desses quase 1000 medicamentos novos que suponham uma vantagem terapêutica clara. Bom,
somente 8% desses quase 1.000 medicamentos comercializados mereciam a classificação de a vantagem terapêutica clara ou significativa sobre os medicamentos que já estavam no mercado. Eu acho que essa reflexão é importante. E, além disso, queria falar, a tabela essa pode parecer antiga, mas podemos olhar o que está acontecendo recentemente. E o que está acontecendo recentemente podemos ver nessa outra publicação, também do jornal Prescrire, nesse caso, uma revisão dos medicamentos comercializados na França entre 2010 e 2018, publicada em 2019, no qual fala, olha, 93 medicamentos, quase 100 medicamentos, identificados nesse período como medicamentos que, na verdade, não só não têm benefícios, sino que produzem ou têm maior risco que benefício. E esses quase 100 medicamentos novos comercializados nesse período continuam no mercado farmacêutico na França. Portanto, eu acho que temos um problema. As dinâmicas de comercialização de medicamentos, de autorização, comercialização de medicamentos são essas. As dinâmicas de pesquisa de medicamentos são essas, mas provavelmente poderíamos fazer alguma coisa para tentar melhorar a situação. E uma das coisas é tentar pensar por que as novidades nos atraem. Por que gostamos das novidades, das coisas que são novas? Provavelmente pelo conceito de que as coisas novas seguramente funcionam melhor e por isso são novas e por isso têm sido comercializadas. Às vezes, no caso dos medicamentos, prescrevemos medicamentos novos, apesar de não serem muito conhecidos, porque temos a sensação interna nossa e também com os nossos pares de que, se prescrevemos um medicamento novo, estamos actualizados. Nesse mundo com tanta informação e tanta, às vezes, desnorteamento, temos a sensação que usar um medicamento na última é como uma medalha, um selo para falar, não, você está atualizado, está na última onda. Às vezes temos a falsa sensação de saber que são produtos simplesmente melhores, porque temos lido um resuminho aparecido no Twitter ou no LinkedIn ou inclusive o resumo de uma publicação, mas sem conhecer os detalhes. Na verdade, quando lemos os detalhes das publicações, então, às vezes, descobrimos que o estudo não demonstra ou não diz exatamente o que está falando no resumo ou no título do artigo. Portanto, temos que lembrar, eu acho, temos que lembrar sempre dos princípios e provavelmente as formas, ou o melhor que temos para nos guiar nesses tempos de incerteza, são os princípios básicos. E no caso dos medicamentos, para avaliar os medicamentos, temos uma ferramenta que não é perfeita, nem muito menos, mas é uma ferramenta que permite dialogar entre todos e permite estabelecer
uns elementos de comparação ou de decisão. E isso é o que vocês conhecem perfeitamente bem, a medicina baseada nas evidências. Eu falei antes que a medicina baseada nas evidências também tem sido criticada, e concordo em parte com isso, mas, pelo menos, os princípios que estão por trás da avaliação dos estudos, quando esses princípios são utilizados com critério, são uns princípios que nos ajudam a tomar algumas decisões sobre o valor terapêutico de um novo medicamento. Naturalmente, o ensaio clínico é um dos paradigmas da medicina baseada em evidência. A partir daí, você pode fazer revisões sistemáticas, você pode fazer meta-análises, etc., etc. Mas os ensaios clínicos não sempre têm, apesar de ser um ensaio clínico, as qualidades óptimas para que os seus resultados permitam tomar decisões com o medicamento que está sendo estudado. Mas essa é outra coisa. É outro passo mais para frente. O principal, eu acho, é se lembrar que, na verdade, temos uma guia, temos, vamos falar assim, um norte, que é a medicina baseada em evidências. E o que acontece? Vamos lembrar um pouquinho para tentar entender toda essa complexidade de medicamentos, novidade, medicamentos inovadores de verdade e por que isso acontece. Vamos tentar lembrar um pouco o porquê da situação, o que pode explicar a situação. E estou colocando aqui esse esquema que, na verdade, provavelmente vocês têm visto muitas vezes. É um esquema no qual fala que por cada medicamento que chega no mercado farmacêutico, que é aprovado por uma autoridade reguladora e chega no mercado, provavelmente a empresa que está comercializando este produto tem experimentado 500, 600, 700 produtos previamente. E esses produtos, pouco a pouco, nas diferentes etapas de pesquisa, vão saindo da frente por problemas de toxicidade, por falta de eficácia, etc., etc., etc. É um esquema que é o esquema clássico, mas é importante lembrar isso porque para que uma molécula chegue no mercado e possa ser prescrita e utilizada pelas pessoas, isso significa que tem muito trabalho por trás, tem muito trabalho no meio e também tem uma inversão importante por parte de alguém. Um esquema semelhante ao anterior é esse daqui. Nesse caso, esses autores analisaram a proporção de êxito das moléculas de diferentes grupos terapêuticos, levando em conta a fase do estudo de pesquisa. Por exemplo, os estudos em fase 1, na verdade, entre um 3% e um 16% chegam ao final de todo o processo, ou seja, são moléculas que são aprovadas. Aquelas moléculas que já estão em fase 2, a proporção de aprovação é maior, entre 8% e 27% delas são aprovadas. E, finalmente, nas moléculas que chegam à fase 3, entre a metade e um 80%, também chegam ao final no mercado. O conceito é o mesmo que na figura anterior, mas aqui vemos que realmente, como mais avança o processo de estudo de um medicamento,
sí que ten máis chances de chegar até o fin, mas, na verdade, tamén custa máis chegar até, por exemplo, unha fase 3. E ao invés, quando un medicamento consegue chegar à fase 3, a decisión de parar un estudo ou de parar a pesquisa con ese medicamento porque a súa eficacia non é a esperada ou porque o que for, cada vez custa máis, vamos falar así intelectualmente, mas tamén económicamente para a empresa. E iso faz que, às vezes, as decisões non sejam muito claras, ou seja, que se prefira usar variáveis de medida que não sejam tão claras, utilizar variáveis de medida que não sejam, vamos falar assim, fortes, sino que sejam variáveis subrogadas, medidas clínicamente pouco importantes, mas que possam justificar um resultado mais ou menos positivo para um ensaio clínico e assim tentar a aprovação do medicamento. Bom, essa tabela está aqui para a consulta de vocês, se quiserem, o que tem acontecido, por exemplo, com os anticorpos monoclonais e alguns anticorpos monoclonais que não têm sido aprovados no fim. Um dia desses, li uma notícia que falava que a FDA estava celebrando o anticorpo monoclonal número 100, sim, acho que era o número 100. Mas isso significa que muitos deles têm sido tirados para trás. E é importante esse conceito, não? Quando uma agência de medicamentos tem que avaliar um produto novo, e tem que falar não. Porque, às vezes, normalmente, é muito mais complicado falar não, ou ter que falar não, a falar sim, vamos para lá. E esse, no mesmo estudo que a tabela anterior, tem essa imagem que acho interessante também, que são os anticorpos monoclonais que têm sido retirados e estão em azul. E vocês podem ver que nos primeiros anos muitos foram retirados e foi pouco a pouco quando os anticorpos monoclonais com maior experiência na sua avaliação, com maior experiência no seu estudo, então conseguem chegar ao mercado e alguns deles certamente têm um uso interessante. Mas, como sempre, tem o problema que já comecei a apontar quando falei da medicina baseada em evidências, e é, bom, o que é realmente eficácia clínica, o que é benefício para os pacientes. E isso é assim, e na verdade a Sociedade Europeia de Oncologia Médica faz algum tempo decidiu estabelecer uns limites mínimos para considerar um medicamento, neste caso para o tratamento de alguma doença oncológica, como uma verdadeira inovação. E aí estabeleceu uns algoritmos ou uns mínimos em quanto à sobrevivência geral e em quanto à sobrevivência sem enfermidade, o overall survival na tabela da esquerda e a progression-free survival, a sobrevivência sem enfermidade, também na tabela da esquerda. É decir, tentar estabelecer uns critérios para evitar, para ter uns elementos que ajudem a evitar a comercialização, a aprovação de um medicamento para o tratamento do câncer, cujo benefício seja, por exemplo, 2 semanas a mais de sobrevivência.
Então, chega um momento em que tem que tentar olhar aos pacientes, olhar a qualidade de vida dos pacientes e ver de que forma podemos realmente ajudar aos pacientes e não continuar ajudando as empresas. Porque tem muitos exemplos de casos nos quais têm sido comercializados medicamentos, apesar de saber da sua toxicidade, medicamentos que depois têm que ser retirados do mercado, medicamentos com grandes campanhas publicitárias que depois resulta que essas campanhas publicitárias se baseiam em ensaios clínicos que não têm uma mínima qualidade. E como sempre, o norte é o benefício por encima do risco. E um benefício que seja um benefício clínico real. E isso não sempre é claro, porque às vezes esse benefício muda com o tempo, muda com o conhecimento. Esses dois anúncios que vocês veem aqui são anúncios perfeitamente normais nos anos 60. Mas agora, provavelmente, esses anúncios não chegariam nas capas das revistas. E o mesmo aconteceu, por exemplo, com o assunto do colesterol, ou seja, o conhecimento varia e, portanto, as mensagens também variam. Isso que é verdade para, por exemplo, as bebidas com açúcar, os cigarros ou colesterol, naturalmente, com os medicamentos é o mesmo, mas tem outras consequências. E chegados a este ponto, vamos falar um pouco da pandemia, porque resulta que esperamos a virada do ano de 2020, todos felizes, todos contentos, chega um ano novo, mas com esse ano novo chegou o vírus, chegou a pandemia. E é uma situação na qual, além de toda a situação sociológica, clínica, das consequências pessoais sobre a saúde e, em alguns casos, a morte de muitas pessoas, tem também um componente importante e que algum dia, provavelmente no futuro, estudaremos sobre os medicamentos. Naquele momento, inícios de 2020, estávamos na frente de uma enfermidade absolutamente desconhecida, sem tratamento, não sabíamos como se transmitia, não sabíamos praticamente a clínica, não sabíamos as consequências, não tínhamos absolutamente nada. E tomei essa captura da tela do blog da Fundação Oswaldo Cruz, mas, na verdade, eu acho que esse titular, essa mensagem, seria extrapolável a Espanha, a Europa, ao mundo inteiro. Estamos, durante un ano y medio, estamos frente a una medicina que no está baseada en las evidencias, sino que está baseada en suposiciones, en dúvidas, etcétera, etcétera. Desculpa. Por exemplo, comenzamos a promover a utilización de medicamentos absolutamente diferentes. Promovemos antivirais, porque a doença está produzida por um vírus, portanto, vamos a estudar antivirais. Começamos a estudar interferões, começamos a estudar anticorpos monoclonais, começamos a estudar combinações desses medicamentos, começamos a estudar cloroquina, começamos a estudar ivermectina, etc. Ou seja,
começamos a testar produtos e o problema é que testamos esses produtos e alguns deles se testam inclusive em ensaios clínicos. E não um ou dois, mas centenas de ensaios clínicos. Ou seja, além da informação, da grande quantidade de informação que geramos habitualmente, agora com a pandemia, esse grau de informação todavia é maior. E quando aumenta muito a informação, também aumenta a desinformação. Ontem entrei nessa página web, onde tem um registro de todos os estudos realizados em relação com o Covid, e ontem tinha 166.600 estudos primários, dos quais 1.097 são ensaios clínicos. 1.097 são ensaios clínicos que já têm alguns dados. Em setembro de 2020, no clinicaltrials.gov, tinha 3.200 ensaios clínicos ou estudos registrados. 3.200 estudos diferentes em todo o mundo. Além disso, a Covid colocou na moda um fenômeno, que é o fenômeno dos preprints. Ou seja, até então, você mandava o seu manuscrito para um jornal, uns panelistas no jornal revisavam esse manuscrito e o manuscrito era aceito com modificações, etc., etc. E até o momento em que era publicado e, portanto, revisado anonimamente, esse manuscrito, esse artigo não existia. Agora não. Agora, com a ideia das pressas de vamos avançar, você pode colocar qualquer texto nessa página web ou outras semelhantes e, a partir de aí, você começa a fazer público o seu estudo e os seus resultados, sem passar o processo de revisão por pares. Então, isso chega a coisas realmente inéditas, como que estudos não autorizados ou não revisados chegam a Twitter, a Facebook, a LinkedIn, são utilizados pela imprensa geral e, às vezes, estudos que sí, como esse que está aqui, que sí são já aprovados para publicação, chegam à imprensa mudando totalmente o sentido. Ou seja, nesse caso, fala o estudo que a ivermectina inibe a replicação do vírus in vitro. E fala isso no título do artigo. Mas isso passou à imprensa como a ivermectina inibe a replicação do vírus, portanto, vamos a promover o uso da ivermectina. E, naturalmente, isso se traduz em toxicidade e falta de eficácia, como depois se tem observado. As redes sociais têm tido um papel importante na vamos falar assim, avaliação de medicamentos durante a Covid. O uso ou a aparição de opiniões a favor de medicamentos, inclusive, além do que fazem as agências de medicamentos, é impressionante. O Twitter, o Facebook, qualquer fala de medicamentos, ou tem falado de medicamentos e o seu uso na Covid. De onde ficam as pessoas que realmente, os expertos que têm que avaliar os medicamentos nas agências reguladoras? Bom, fazem o seu trabalho, mas não têm esse eco, esse alto-falante que são as redes sociais. E aí apareceu um fenômeno que estava latente nos últimos anos e que agora explodiu com a Covid, que é a infodemia. A infodemia e essa investigação
vamos falar, se me permitem, louca, sem muitos princípios. E, na verdade, o jornal Nature faz umas 2 semanas, ao 13 de maio, publicou um comentário muito interessante que fala como a Covid rompeu um pouco os esquemas. Na verdade, o número de ensaios clínicos com diferentes medicamentos tem sido impressionante. A hidroxicloroquina, vocês estarão familiarizados com esse medicamento, tem mais de 250 ensaios clínicos com esse produto. E, na verdade, quando você olha os ensaios clínicos, você vê que não tem efeito positivo sobre o vírus, mas tem esses ensaios clínicos. E o que acontece? É do mesmo artigo de Nature. O número de pacientes incluídos em todos esses ensaios clínicos é pequeno. E, portanto, muitos deles não permitem tirar conclusões sobre o que realmente, o efeito que realmente tem o medicamento. E, além disso, tem tantos ensaios clínicos que os hospitais decidem em que ensaio clínico participar segundo o preço que as distintas companhias pagam por cada paciente para poder fazer o seguimento de cada paciente. Ou seja, é um cenário realmente terrível. E o que acontece? Qual é o resultado de tudo isso? Bom, quando fazemos um seguimento das distintas opções terapêuticas, o que achamos? Meses depois, achamos que a ivermectina não tem eficácia nenhuma, que a hidroxicloroquina não tem eficácia nenhuma, que o lopinavir-ritonavir não tem eficácia nenhuma, que o remdesivir não tem eficácia, etc., etc. E, na verdade, até o momento, o único produto que tem demonstrado eficácia, como vocês sabem, são os corticoides. O uso de corticoides em pacientes graves. Um medicamento que não é um medicamento novo, que é um medicamento clássico, mas que tem demonstrado claramente essa diferença entre o seu uso e o uso do tratamento, vamos falar assim, estándar. Os outros produtos, quando se analisam com calma as evidências, se chega à conclusão que, na verdade, produzem mais problemas que não benefícios. E, às vezes, esses problemas são reações adversas graves que complicam ainda mais um paciente que já tem uma doença complexa. E, como sempre, as informações seguem uma evolução em função dos dados acumulados. E no caso da hidroxicloroquina, acho que esse esquema que simula o pêndulo e a variação das opiniões é bastante claro. Atualmente podemos falar com total certeza que é um medicamento que não sirve. Mas tem problemas. Ou seja, usar um medicamento por si acaso não é uma coisa gratuita. Usar um medicamento por si acaso tem consequências. Tem consequências porque estamos expondo aos pacientes a um risco, porque às vezes estamos evitando que esses pacientes tomem o medicamento certo e os efeitos indesejáveis produzidos por esses medicamentos às vezes são graves e às vezes, inclusive, podem causar a morte. Portanto, um fenômeno novo de essa pandemia é o que chamo de político-farmacologia, porque, na verdade, a política e às vezes os juízes tomam decisões que, na verdade, são decisões médicas ou técnicas. E nisso
também tem um papel muito importante a velocidade. Essa necessidade de correr muito para tentar achar uma solução, o qual é lógico, porque temos muitos pacientes, temos essa sensação de desespero ao não poder fazer muito para alguns pacientes que estão graves, mas é uma situação realmente na qual eu acho que manter esse norte do que falávamos, esse saber avaliar as opções, saber quando uma opção já não é uma opção válida, é fundamental. E, como sempre, o norte, o foco, tem que ser o paciente. E quando colocamos o foco no paciente e não no medicamento, então vemos as coisas com uma perspectiva totalmente diferente. Vemos a perspectiva do interesse na saúde e no benefício do paciente e das pessoas. Acho que nesses momentos de Covid, e enquanto as vacinas não ajudam a melhorar realmente o panorama, esse norte, essas ideias básicas, paciente, medicina baseada em evidências, teria que ser o nosso dia a dia. Muito obrigado e, bom, acho que o tempo está já esgotado quase. Obrigado. Sim, Dr. Albert, muito obrigado mesmo por a sua apresentação, que, como sempre, traz um monte de informação, né? Você começou em um dos slides falando para a gente ler os artigos científicos, e eu já anotei uns 5 aqui, que será necessário uma leitura mais detalhada sobre eles, né? E uma reflexão maior também aí sobre tudo isso, né? Bom, o que eu tenho para dizer é que um seminário que começa com uma palestra dessa é um pontapé, assim, fantástico, né? Tá? Então, eu queria agora ver com a professora Guacira se ela tem alguma consideração para falar. Não, só queria agradecer a presença do Albert, que mais uma vez vem a brilhantar. Seu microfone fechou, professora. Meu microfone fechou. Queria agradecer mais uma vez a presença do Albert, e mais uma vez é uma fala tranquila, fácil, assimilável e que traz informações da maior relevância para todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Guacira. Professora Vera. Eu só quero agradecer mesmo ao Albert e dizer que esse momento que nós estamos vivendo, apesar de tudo, nos permite ter uma conferência de abertura dessa qualidade, né, e que eu acho que a gente espera que esse seminário ele possa trazer essas questões da regulação e das evidências que são tão importantes nesse momento da pandemia. Obrigada, Albert. Professora Ilha-Gonda? Eu também agradeço muito a oportunidade, o brilhante início desse seminário. O professor Albert mostrou um domínio, uma compreensão por dentro das questões importantes que estão em jogo nesse cenário da discussão do que é inovação e o que é benefício, não é? E vamos ter a oportunidade de, ao longo desses 3 dias, cada vez focar algum aspecto em particular, mas essa primeira conferência já colocou um pano de fundo muito importante. Muito obrigada, professor Albert. Muito obrigado. Então, doutor Albert, encerrando aqui a nossa participação, né? Obrigado mesmo aí pela palestra mais uma vez, e que nesse momento que as vacinas possam fazer o seu papel, que elas se tornem
disponíveis para todo mundo e que a gente possa vencer essa batalha. Controlado, que você pode vir uma cerveja na Toca. Um forte abraço e muito obrigado. Obrigado a vocês.